Bem-vindo a mais um Awakening Live, Awakening Wednesdays. Aqui é Jennifer Leclerc, fundadora do movimento global Awakening Prayer Hubs, como discernir a interferência demoníaca. Antes de começarmos, quero lembrar que estou levantando sentinelas, intercessores proféticos e guerreiros de oração com mentalidade de avivamento nas nações. Junte-se a nós para acessar treinamentos mais profundos, mentoria em comunidade. Acesse awakeningprayerhubs.com e junte-se ao movimento. Hoje vamos ensinar novamente e vou aprofundar um pouco do conteúdo do meu devocional dos intercessores. E se você ainda não tem um exemplar, pode adquiri-lo no meu site jenniferleclerc.org, na Amazon ou em qualquer livraria online. Quero ler uma passagem da Bíblia e orar, porque isso realmente vai abrir seus olhos hoje. Quero ler Tiago 1:6. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, Pai, em nome de Jesus, nos dê ouvidos para ouvir hoje. Ajuda-nos a discernir o que ainda não vimos, as vozes que não reconhecemos como prejudiciais à nossa intercessão. Senhor, dá-nos ouvidos para ouvir tua palavra e ajuda-nos a compreender tua santa escritura. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos direto ao ponto. Aqui está um dos muitos e perigosos inimigos do intercessor, um adversário. Vou falar claramente, e você pode pensar que é Jezabel. Bem, esse seria um inimigo válido. Você pode pensar que é um espírito de impedimento. Bem, esse também seria um inimigo válido. Mas o que quero destacar hoje é a dúvida. Dúvida. A dúvida é um dos muitos inimigos do intercessor e é um inimigo mortal. A dúvida pode ser tão sutil que você não a percebe imediatamente. Ela pode soar como você mesmo. Pode parecer uma pergunta razoável girando na sua mente. Mas se você não discernir a voz da dúvida, que pode vir do seu coração, mas também pode vir de um espírito demoníaco. Você sabe, Derek Prince disse que demônios são pessoas sem corpos e demônios têm uma voz. O espírito da dúvida tem uma voz. E se você não acredita nesse tipo de coisa, bem, sinto muito, mas elas são reais. O inimigo é real, ele tem um grupo de poderes demoníacos que servem aos seus propósitos, e muitos demônios lançam palavras de dúvida sobre a sua alma, tentando tirar você da fé. Sabe, muitos anos atrás escrevi um livro chamado Doubtless: Faith That Overcomes the World. Fui ao programa do Sid Roth por causa do livro, que renomearam como Faith Magnified. Nesse livro, enquanto o escrevia, o Espírito Santo me deu uma revelação profunda. Ele disse: a dúvida é a porta para a incredulidade. Jesus não pode agir na incredulidade. Ele age no âmbito da fé. Não na dúvida, não no medo, não na preocupação, não na ansiedade, não na incredulidade. Então, onde há dúvida, você está muito perto da incredulidade. Vamos então olhar para a definição de dúvida. Dúvida significa estar incerto sobre algo, ou acreditar que algo pode não ser verdade ou é improvável. Não podemos duvidar da palavra de Deus. A base da nossa oração é a palavra de Deus. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Portanto, se duvidamos que algo seja a vontade dele, não podemos orar com fé para trazer essa promessa à realidade. Se estivermos incertos de que Deus quis dizer o que disse, então não seremos capazes de liberar ou exercer a medida de fé que ele nos deu para ver, receber e caminhar na promessa que ele fez. Se não acharmos que é verdade, nem sequer vamos orar por isso. Se não acharmos que é provável que aconteça, talvez nem estendamos a nossa fé. Então, claramente, a dúvida e a fé não se misturam. É como óleo e água. Eles não se misturam. Eles não se misturam. Por isso, precisamos aprender a discernir a dúvida como um intruso demoníaco em nossa vida de oração.
J. Practical Faith explicou dessa forma em Tiago 1, e vamos ler dos versículos 5 ao 7. Ele disse: Se algum de vocês tem uma notável falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá generosamente e sem qualquer repreensão, e certamente lhe será concedida. Mas peça com fé inabalável, sem absolutamente duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, impetuosamente levada e agitada pelo forte vento. Pois que tal homem, e você pode dizer tal mulher, tal criança, não pense que receberá absolutamente nada. Deixe-me começar de novo. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor de forma alguma. Essas são palavras bem fortes. E então você poderia trocar a palavra sabedoria, certo? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Você poderia trocar essa palavra sabedoria nesse versículo por qualquer coisa pela vontade de Deus e ainda assim seria verdade. Se alguém tem falta de paz, peça a Deus. Se alguém tem falta de alegria, peça a Deus. Se alguém tem falta de favor, peça a Deus. Se alguém tem falta de finanças, peça a Deus. Se alguém tem falta de cura, peça a Deus. Peça com fé, sem qualquer tipo de dúvida ou hesitação. Agora, é o seguinte: o que eu aprendi é que você pode ter fé no coração, mas pode vacilar na mente. Você pode ter paz no coração e ainda assim ter preocupações tentando atingir sua mente, tentando renovar sua mente, tentando dominar sua mente. Por isso você precisa se apoiar no seu espírito e não na sua mente. O Senhor me disse assim uma vez. Ele disse: Saia da sua cabeça e entre no meu coração. Precisamos nos apoiar na palavra, confiar na fé em nosso espírito, nos firmar na verdade que nos liberta e nos afastar dos nossos raciocínios, dos cinco sentidos, do que vemos, ouvimos, provamos, tocamos, sentimos, cheiramos. Temos que nos afastar das coisas que vemos, porque precisamos andar por fé e não por vista. E se mantivermos nossos olhos no problema em vez de no solucionador do problema, nossa fé começará a vacilar. Mas quando olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós rompemos. Portanto, a dúvida abre a porta para a interferência demoníaca na sua vida de oração intercessora. De forma simples, você não receberá uma resposta de oração quando seu coração estiver cheio de dúvida. Novamente, a dúvida pode estar vindo à sua mente, mas você não deve deixá-la entrar em seu coração. Quando vozes de dúvida falarem com você, você precisa respondê-las. Você precisa falar a palavra de Deus de volta para elas. Então, se você não conhece a palavra de Deus, você está em desvantagem porque não sabe o que é verdade. Você pode confundir a voz de Deus ou pode confundir a voz do inimigo com a voz de Deus e vice-versa. E assim, a dúvida é um engano mortal. Como você discerne isso em seu coração? Então, se você não tem certeza de que Deus fará o que ele disse que faria, talvez ele faça para outra pessoa, mas não fará para você. Se você não tem certeza de que ele fará para você, isso é dúvida. Isso é dúvida. Deus nunca mentiria para você. Ele pode fazer qualquer coisa, menos falhar. Ele nunca te enganaria. Ele nunca te deixaria se desviar, nunca te conduziria ao erro. Então, se você hesita em orar sobre algum assunto, pode ser porque a dúvida está no caminho. Se você acredita em um minuto, mas no minuto seguinte está de volta aqui na sua mente, tentando entender sozinho, tentando resolver por conta própria, isso é um bom sinal de que a dúvida tem te influenciado. Se você não se sente qualificado para enfrentar uma questão em oração, a dúvida está te influenciando. Mais uma vez, a dúvida é uma arma mortal que o inimigo usa contra os intercessores para roubar, matar e destruir o possível fruto do ministério crítico da intercessão. Por isso, você precisa arrancar a dúvida na primeira manifestação de sua presença. Responda rapidamente, sem demora. Resista a ela. Resista a ela em voz alta. Ore ainda mais alto e veja Deus agir. Quando você tira a dúvida do caminho, nada mais pode te impedir. Deus não é homem para que minta.
Ele ouve e responde às orações quando oramos de acordo com a sua vontade. E deixe-me orar por você agora mesmo. Lembrem-se, pessoal, o Awakening Prayer Hubs está em cerca de 120 nações. Estamos buscando plantar hubs de oração em todas as cidades do mundo. Você pode fazer isso pelo Zoom, por telefone ou presencialmente. Dê uma olhada. Tem um presente gratuito lá para você, só por conferir em awakeningprayerhubs.com. Deixe-me orar. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a discernir a voz da dúvida falando à nossa alma. Ajuda-nos a ver esse diabo pelo que ele realmente é. É um inimigo que busca nos tornar de mente dividida, para nos afastar do teu melhor. Assim, quebramos o poder da dúvida sobre nossas mentes e entramos no reino da fé, onde as promessas se cumprem. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês. Tenham um dia de rompimento. O mundo inteiro está em crise e os sinais dos tempos estão se acelerando. Estamos em um momento decisivo da história e o inimigo sabe que seu tempo é curto. Mas em 2007, Deus me acordou depois da meia-noite e falou ao meu coração sobre um terceiro grande avivamento. Agora estamos mais perto do que nunca estivemos antes. Convoco 1 milhão de intercessores com mentalidade de avivamento para se juntarem a mim em um novo apelo ao céu, chamando guerreiros de oração do remanescente para se unirem em um só propósito e resistirem às trevas que invadem nossas igrejas, famílias e nações. O inimigo está furioso. A grande apostasia está em andamento, mas Deus sempre responde à oração e ao jejum unidos. Junte-se a mim e a intercessores em mais de 100 nações no Awakening Prayer Hubs. Juntos podemos mudar o curso da história. awakeningprayerhubs.com. Junte-se ao movimento.